Amigos, que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos que participarem desta live. Que Deus abençoe todos vocês, mesmo que participe desta transmissão logo mais, não tem problema. O Espírito vai ficar para com aqueles que estão buscando em Deus uma saída, uma solução, uma manifestação da sua glória, para que suas vidas venham ser transformadas. É isso que eu oro, eu peço, eu suplico, em nome do Senhor Jesus, que você venha captar o espírito desta mensagem magnífica, a palavra de Deus. O que Deus me mostrou em poucas palavras, eu quero passar para vocês aquilo que trouxe gozo na minha alma e venha trazer para você também. Presta atenção, nós temos falado de fé, nós temos definido a fé, falado, ensinado a fé, mas eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura deste texto bíblico. Se você puder pegar aí a sua Bíblia, abrir no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, lá no Velho Testamento, na primeira página, no primeiro capítulo, eu queria dividir com vocês o que Deus nos tem dado, porque é muito grande. Isso aqui, esse texto, responde às nossas perguntas, as nossas dúvidas são dirimidas com respeito aos problemas que enfrentamos todo santo dia. Problemas de ordem material, problemas de ordem espiritual, problemas de ordem sentimental, problemas de ordem econômico, de saúde, enfim, qualquer que seja o problema, a fé e somente a fé viva no Deus vivo é capaz de trazer a solução. E é o caso aqui desse texto. A Bíblia fala que havia um homem, eu vou tentar diminuir a história para poder chegar na sua finalidade. Olha só, ela fala que havia um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres. Uma que ele amava demasiadamente. E a outra que ele amava, mas a outra era apenas para gerar filhos. Mas ele considerava as duas. Ana era o filho, ou era a esposa de Eucana, que ele tanto amava. E ela sabia desse amor. Penina era a outra mulher de Eucana, que confrontava, zombava, por conta dela não ter o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção que o seu marido dava que dava para Ana e não dava para ela, então ela se vingava acharcando, zombando a Ana, humilhando a Ana. É o que diz o texto sagrado. Diz assim, a partir do versículo 4, capítulo 1, versículo 4 de Samuel.
1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Quer dizer, Penina devia ter muitos filhos. Então, Eucana dava porções. Ele dava para ela e os filhos com ela sacrificassem ao Senhor. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Veja só, presta atenção. Eucana amava a Ana e, por causa disso, lhe dava uma parte excelente para que ela pudesse sacrificar ao Senhor. E a sua rival, olha só o texto, e a sua rival, obviamente Penina, excessivamente a provocava. Quer dizer, Penina excessivamente provocava Ana, humilhava Ana, envergonhava Ana. Porque, obviamente, a Penina via que o seu marido amava muito mais a Ana. Então, ela se vingava com provocações persistentes para humilhar a sua rival. Diz aqui, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 2 vezes está escrito isso aqui, que o Senhor tinha cerrado, fechado a madre de Ana. Isso é muito legal. Isso aqui é para dar um livro, ou muitos livros, porque é muito forte. O Senhor tinha, está aqui escrito, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. 2 vezes está escrito. Por quê? Qual o motivo que Deus havia cerrado o ventre de Ana para não dar filhos? Por quê? Que isso aqui venha, talvez, quem sabe, a gente não sabe, mas só Deus sabe o futuro. Mas talvez isso tenha acontecido, ou esteja acontecendo exatamente com você. Você tem sido humilhada ou humilhado, envergonhado. Você é uma pessoa que crê em Deus, porque tanto Penina quanto a Ana, elas eram tementes a Deus, embora uma irritasse a outra, mas eram tementes a Deus. E, obviamente, Penina via a quantidade de porção que ele dava para Ana sacrificar ao Senhor. Ela via isso. Então, isso a irritava ainda mais. Pois é. Você já conhece a história toda, mas é bom a gente entrar nesses detalhezinhos para ver a grandeza, o poder de Deus, quando a fé floresce na gente. A fé é Deus em ação, a fé sobrenatural, a fé racional, a fé apoiada na sua palavra,
faz coisas que a mente humana é incapaz de entender. O Senhor, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O que Ana fez para o Senhor cerrar a madre dela? Não era Penina, a outra, a rival, que era má, que irritava, que humilhava diariamente, excessivamente, está aqui escrito. Penina, a rival, excessivamente provocava a Ana para a irritar, para tirá-la do espírito, que talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você que está me assistindo nesse momento. Você vem sendo irritado por uma provocação injusta. Mas Deus permitiu isso. Mas por quê? A pergunta é: por quê? Deus não faz nada errado. Deus não erra. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quando há temor a Deus, no caso, a Ana era temente ao Senhor. Ela era temente ao Senhor. A outra também temia ao Senhor, mas não sei por que ela irritava a sua rival. Bem, de qualquer forma, vamos continuar aqui o texto. Aqui é muito forte, muito grande, dá vontade de você ficar pensando, raciocinando, porque a gente viaja ao passado. Quando a gente entra no Velho Testamento, a gente viaja as experiências de fé das pessoas, dos heróis e heroínas da fé no passado. Então a nossa imaginação vai, sabe, criando cada vez mais asa e vai viajando. E isso que eu quero que você aprenda a pensar, raciocinar, a meditar na palavra de Deus. Porque aqui nós estamos meditando nesse texto maravilhoso. E conforme a gente vai meditando, vai surgindo mais direção, mais inspiração, vai abrindo a nossa visão, a visão da fé que resolve o problema, ou que resolve os problemas. Então, Eucana, todo ano, reunia sua família e levava suas duas mulheres, seus filhos, para fazerem sacrifícios ao Senhor. Mas Ana, que era humilhada, envergonhada, obviamente, ela não poderia esconder essa humilhação. Ela tinha um semblante caído, prostrado, que talvez seja o seu. Então Eucana, versículo 8, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Fez uma pergunta tola, né? Sabia que ela era uma mulher sofrida. Por que choras? E por que não comes? Quer dizer, jejum. Fazendo jejum. Ana estava a fazer jejum. E por que está mal o teu coração? Poxa, você vê que Eucana notou diante dos seus olhos o desespero, a dor, a humilhação, a vergonha, o desprezo, a aflição que a sua amada esposa estava sofrendo. Ele viu isso e pergunta: e por que está mal o teu coração? Claro, quando o coração vai mal, o semblante da pessoa é caído, prostrado, é triste, é opaco, digamos assim. Aí ele pergunta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele sabia da dor dela.
Então Ana se levantou. Olha só. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela se levantou. O que ela foi fazer? Diante do desespero que ela estava passando. Diz o texto que ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quer dizer, toda a humilhação que Ana vinha passando chegou a um ponto insuportável. Chegou a um ponto desesperador. Chegou no limite. E era isso que Deus queria. Era isso que Deus queria. Eu costumo dizer que quando a gente chega no fundo do poço, é o lugar melhor para você ter um encontro com Deus. Porque no fundo do poço você não tem com quem contar. Ninguém. Zero. Você olha para um lado, olha para o outro, você não tem nada. Ninguém, nada, absolutamente nada. E lá no fundo, você só tem uma saída. Olhar para o alto. Quando você olha para o alto e invoca a Deus, pronto. Deus permite que a gente chegue no fundo do poço. Deus permite para que nós venhamos aprender a usar a fé viva no Deus vivo. Porque no fundo do poço nós não temos condições de contar com ninguém, com favores de ninguém. Nada pode resolver o nosso problema. Então nós só temos uma saída, a fé. A fé. Nós olhamos para o alto e é de onde vem o socorro. Lembra que Davi falou isso? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando a gente está no fundo do poço, a gente eleva os olhos para onde? Para a saída do poço, de onde vem a luz. Então nós fazemos aquele clamor desesperador. Nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso ser, todo o nosso sentimento, não pensando em mais nada. Nós só pensamos em sair daquela situação. Então, diz o texto sagrado, que no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Naquele momento, ela chegou no ápice da sua fé, a fé viva que agrada a Deus. E naquele momento, diz o texto, fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Olha só a oração que Ana fez lá no fundo do poço, quer dizer, estava lá junto do profeta. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, veja como ela fala como serva, ela fala como uma mulher deixada, excluída, rejeitada por tudo e todos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva, olha só, mas a tua serva deres um filho homem, olha só que bacana.
É muito legal isso. Ana, quando estava lá no auge da sua fé, ela foi muito específica no seu pedido. Ela descreveu o que ela queria. De mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. A pessoa pode estar desesperada, mas não é qualquer coisa. Quando a gente usa a fé inteligente, a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa, e a gente foca apenas em uma coisa. E esse é um segredo da fé. Imagine Ana ali, ela poderia pedir, meu Deus, eu quero ter mais filhos do que a Penina que fica me humilhando. Só porque ela me humilha, eu quero que o Senhor me dê o dobro de filhos. Ela poderia ter feito isso. Mas não, ela não estava esquentando a cabeça com a rival. Ela estava preocupada com o quê? Com realização do seu sonho. Eu quero um filho homem. Homem. E não para me servir. Não para tirar a minha vergonha. Não. Eu quero um filho homem. Aí ela diz aqui, para que eu possa oferecê-lo a ti todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Não vai cortar o cabelo nunca. Nunca. Lembra da mãe de Sansão, que fez também um voto a Deus e prometeu que não passaria navalha sobre a sua cabeça, e Sansão tinha uma força violenta? A história de Sansão e Dalila. Aqui é semelhante. A história é semelhante, só que com alguma coisa a mais, porque Ana, esta mulher extremamente sofrida, angustiada, humilhada, envergonhada, execrada pela própria situação, ela disse, meu Deus, eu quero um filho homem, para que eu possa dá-lo a ti por todos os dias da sua vida. Ele vai servir a ti. É isso que ela está falando. Aqui é a minha oferta, meus sacrifícios. Mas eu quero isso. E eu faço esse voto para ti. Eu faço esse voto. Eu empenho a minha palavra. Isso é voto. Eu empenho a minha palavra. Aí o que aconteceu? Olha só, por favor. Diz o texto seguinte que diz, sucedeu que, perseverando, olha, presta atenção, hein? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, quer dizer, o sacerdote, observou a sua boca. O sacerdote ficou vendo a sua boca, o mexer da sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava. Quer dizer, sabe, conhece, você lembra que Deus falou, e Jesus repetiu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui é justamente o oposto. Aqui Ana honrava o Senhor com o coração, mas as palavras não eram pronunciadas, eram apenas, ela mexia com a boca, mas quem falava era lá o seu coração, que estava se oferecendo. Quer dizer, Deus estava sendo honrado diretamente do coração de Ana, porque ela diz assim, diz o texto, que Ana no seu coração falava,
só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Isso é glorioso, isso é magnífico, isso é grandioso. Lembra que a Bíblia, lá no Novo Testamento, Paulo fala, orai sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? Dá. Orar sem cessar aqui dentro da alma, como fez a Ana. Ela orou ali, naquele momento de profunda amargura, tristeza, dor, humilhação. E é isso que você, minha amiga, meu amigo, tem que aprender a fazer. No momento, esses momentos de dor, de tormento, de tortura, são justamente os momentos mais preciosos que você tem para se aproximar de Deus. Deus está vendo a sua tortura, Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo a sua situação. E então você não pode ficar confiando a sua dor na mão de terceiro, nem do pastor, nem do bispo Macedo, nem de igreja, nem de religião. Não. A fé é um canal direto, pessoal, individual, privado, entre você e Deus. Entre você e Deus. Entre eu e Deus. Eu tenho que ter esse canal pessoal, você tem o seu canal pessoal, e cada um tem que usar esse canal individualmente e não ficar na expectativa dos outros orarem por nós. Não sou contra. A Bíblia fala que devemos orar uns pelos outros. Não tenho dúvida disso. Mas, na hora do desespero, da dor, da aflição em que se encontrava Ana, ela ensina para a gente a fé verdadeira, a pura fé, dependência única, exclusiva de Deus. Porque quando eu peço a você para orar por mim, então, por que eu não faço isso por mim mesmo? Por que eu peço você? Por que eu peço você para orar por mim? Quando eu peço você para orar por mim, eu fico na dependência sua. Logo, eu tenho que parar no meio do caminho na minha conexão com Deus, porque estou dependendo de você também. Mas Ana não dependeu de ninguém, ela não dependeu do sacerdote, ela não dependeu nem do marido, ela não dependeu de nada, de nada. O marido lhe havia dado muita porção de oferta para oferecer a Deus, e ela ofereceu as ofertas a Deus, mas aqui ela fez a oferta maior, a oferta de um filho da fé, um filho da fé, um filho homem que viria servi-lo por todos os dias da sua vida. Oh, que maravilha! Minha amiga e meu caro amigo, é muito glorioso isso aqui. Isso aqui ensina a gente a resolver os pepinos, os problemas que a gente tem na vida, sem depender de quem quer que seja, mas dependendo diretamente do altar, do próprio Deus. Então, o que eu concluo aqui? Que quando a gente está no fundo do poço, é o local ideal. A gente fica mais próximo de Deus, porque a gente fica humilhado, a gente fica pequenininho, a gente deixa de contar com as nossas forças, com a nossa sabedoria, com as nossas condições, com o nosso nome, a nossa reputação. A gente conta só com Deus. Ó, Deus, é o Senhor e mais ninguém. Se o Senhor não estender a tua mão para me tirar desse fundo de ninguém pode fazê-lo. E essa, minha amiga, ou esse é o grande segredo, ensinamento da fé viva no Deus vivo. Amanhã nós vamos continuar nesse texto. É muito maravilhoso, é muito magnífico. Isso aí traz um gozo na alma, traz uma renovação, porque
O sacerdote disse: até quando estarás tu embriagada? Olha só como aquele sacerdote, entre aspas, via Ana como uma embriagada, porque ela balbuciava as suas palavras no coração e a boca apenas se mexia. E disse para ela: aparta-te do teu vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Isso é magnífico. Amiga, você sabe agora como chegar até Deus. Não interessa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem emprego, se você não tem emprego. Não interessa se você está mal fisicamente, a sua saúde está comprometida, você tem marido, você não tem marido, você tem filho ou você não tem filho, você, enfim, qualquer que seja o seu problema. Sua alma está amargurada? A sua alma está amargurada? Mas amargurada mesmo. Então você está no lugar ideal, em condições ideal para chegar diante de Deus e resolver o seu problema. Procure um lugarzinho, um beco aí, onde você possa... Eu prefiro o banheiro, que a gente fecha a porta e já sabe que está ocupado. E aí você fala à vontade. Você não tem vergonha, você não tem acanhamento, você rasga o verbo. Faça isso. Rasga o verbo com Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida, sem depender de nada de ninguém, senão apenas de Deus. Isto se chama fé viva. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.